Primeiramente, eu queria agradecer o espaço de troca. Eu acho que esse lugar de retomada, né, é um lugar, às vezes, de muita solidão, principalmente dependendo da região que a gente seja, né? Eu sou aqui de Brasília, e agora eu tenho conseguido acessar alguns espaços. Aqui acontece o ATL também, então eu acredito que seja um lugar de conseguir estar um pouco mais próximo, né, dos parentes. E é, a minha família é toda cearense por parte de mãe. Então, meio que a minha retomada ela vem um pouco desse lugar. Desde criança, eu meio que tinha uma noção de que a gente tinha ancestralidade indígena, pela parte da minha bisavó, e era algo que não tinha muito aprofundamento, assim. As pessoas não falavam muito sobre, enfim. E aí eu acho que essa necessidade de entender um pouco de onde isso vem, desse chamado, né? Ele veio muito por conta desse sentimento de não pertencimento, com o tempo, de não se enxergar nos lugares, assim. E é igual a parente de Arluzia falou, essa questão muito de binarizar, de ser tudo pessoas brancas ou pessoas pretas, e as pessoas indígenas, elas ficam sem um lugar, né? Aí a gente entra na questão do pardo, que muitas vezes, né, causa uma polêmica, porque em muitos momentos é onde a gente se identifica, muitas vezes não se sentir pertencente ou de estar nesse processo de retomada e não conseguir se autoafirmar. E aí é isso, a minha família é cearense, eu moro em Brasília, meus avós, eles vieram do Ceará quando minha mãe tinha 1 ano, e aí eles ficaram aqui até eu nascer e eles voltaram, eu tinha 1 ano, assim. Então acabou que eu não tive tanta essa proximidade para poder coletar tantas informações. A minha família quase toda é de lá, assim, mora lá. E aí, como eu falei, fui ficando mais velha, e aí essa questão, né, que a gente procura não utilizar, mas falando da forma como as pessoas mais velhas usam, né, a questão de fenótipo sempre foi uma coisa muito marcante para minha mãe, assim. E aí eu já ouvi várias vezes, o apelido da sua mãe é Índia, por exemplo. Hoje a gente entende, né, toda a problemática desses termos, mas é como a galera do interior costuma falar, as pessoas mais velhas usam o termo. E era muito isso, assim, o apelido da minha mãe era Índia, era Pocahontas, sempre foi assim. E, claro, né, que entendendo hoje faz um pouco de sentido, vendo essa questão ancestral. E já ouvi esse tipo de comentário, tipo, você parece, você tem traço, sua mãe, não sei o quê, enfim. E aí, com o tempo, eu fui tendo esses questionamentos de pertencimento, e aí eu comecei a buscar um pouco e tentar entender, né, de onde vinha. E uma das coisas que mais me chocou foi como é apagado. No Nordeste, eu acho que isso acontece no geral. A colonização foi, né, muito intensa, a gente pegou o iniciozinho. Então, o apagamento na minha família é muito grande. Eu tenho familiares que não sabem da nossa ancestralidade e muitas pessoas nem talvez façam ideia, assim. E aí, nessa troca, eu descobri que o familiar do meu avô, ele conseguiu fazer uma árvore genealógica. E aí foi a partir dela que eu comecei realmente a retomar, assim, essa ancestralidade. E aí eu consegui descobrir a região da minha família. Eles são de Serra das Matas, Monsenhor Tabosa, lá no Ceará, Crateús. E aí, a partir disso, eu fui conseguindo também conversar com outros parentes pela internet, e a gente consegue, às vezes, ter algumas trocas. Como eu falei, às vezes é muito difícil se conectar, ter essa experiência de troca. Muitas vezes, parentes que não são de retomada, eles não têm muito esse espaço, né, de troca e de acolhimento, assim. E aí eu me identifico muito com pessoas de retomada, porque a gente consegue entender um pouco essas dores e essas faltas, que eu acho que acontece muito. Pelo menos, assim, eu sinto muito isso, assim, segurança, às vezes, de me colocar ali pertencente nesse lugar, né, como uma pessoa indígena, ainda mais por não ter tido acesso ao povo que a minha família pertencia.
E aí, depois que eu consegui acessar essa árvore genealógica, eu fui para Ceará esse ano. E eu conversei com meus avós, com tias e tal. E eu consegui descobrir também que outros familiares também tinham essa ancestralidade indígena. Então, não vem só de que eu imaginava, que era da família da minha bisavó. E aí são menos informações ainda que eu tenho. Como eu falei, é muito apagamento. E aí, muitas vezes, isso gera uma insegurança muito grande para mim, assim, de me afirmar sendo uma pessoa indígena, não sabendo o povo que eu pertenço, ou muitas vezes, né, tendo essa diversidade de povos e regiões, enfim. E aí, quando eu comecei a conversar com outros parentes sobre isso, eu conheci uma pessoa que pertence ao povo Cariú, e aí ela também é um povo, né, de Crateús, Ceará. E foi uma pessoa que me acolheu muito. E aí, a partir desse momento, eu acho que as coisas começaram a desenrolar. Eu comecei a encontrar muitas pessoas tão, que são do Ceará, que são dessa região de Crateús, e que passam pelo processo de retomada ou que sabem da ancestralidade, muitas vezes não estão ali ativo buscando, mas que fazem parte desse local de descoberta, né? E aí, depois desse acolhimento, eu comecei a trocar com vários parentes, eu consegui ir ao ATL, e eu acredito muito que uma das coisas que faz muito a gente se conectar com essa ancestralidade seja a parte espiritual, né? Eu acho que para mim talvez seja o que mais me mantém assim firme, mesmo com muitas vezes questionamentos se eu realmente posso estar nesse lugar. Que conversando com outros parentes de retomada, eu sinto que é algo que a gente sente muito, uma insegurança muito grande de estar nos lugares, de buscar saber, de se afirmar. E para mim, eu acho que a espiritualidade é o que tem me mantido firme para continuar essa busca, porque ela é recente, assim, tem muita coisa para ser descoberta. E eu já tive algumas experiências em contextos de estar com outras pessoas indígenas no ambiente, às vezes mesmo não tendo essa troca direta, mas é uma força muito grande que eu acho que ela radia, assim. E uma experiência específica que eu tive aqui onde eu moro, que é uma forma de resistência do povo indígena e preto, eu consegui sentir muitas coisas, muitas conexões. E eu acho que é o que, como eu falei, é o que me mantém seguindo nesse processo da, da retomada. E eu acho que essa questão do coletivo, de conhecer outras pessoas que passam pelo processo da retomada, ou de conhecer outros parentes, né? Eu acho que isso é o que faz o maior sentido para a gente conseguir seguir forte. Porque é um processo que a gente não consegue fazer sozinho. E é isso, né? Falando de povos indígenas, a gente está falando de um coletivo, de coletivos, né? De povos e da sua diversidade. E por mais que ele seja solitário no sentido de você ter que descobrir sobre você e sobre a sua família, a sua ancestralidade, é sobre também compartilhar, é sobre estar com os seus semelhantes, com os seus. Eu acho que isso é o que ajuda muito, porque nisso a gente consegue também trocar muita informação, dar muito suporte, às vezes eu entro em umas crises de dificuldade de pertencimento, e aí eu converso com alguns parentes que conseguem me dar esse apoio. E eu acho que isso faz toda a diferença. Por isso que eu até me questionei se eu deveria participar ou não hoje, mas eu acho que é super válido a gente ter essas trocas, esses lugares que a gente consegue se sentir seguro para falar sobre a gente, né, sobre a nossa história. E, como eu falei, algo que me deixa muito insegura é o fato de não ter tantas informações ainda, de ser muito apagado, e não ter um povo, porque algo que eu percebo muito é que é uma coisa muito importante, né, claramente. E o fato de não saber é algo que me deixa muito insegura. E aí, como eu descobri que existem outras ancestralidades além dessa que eu já sabia,
é algo que pode, né, vir de outros lugares também. Então, o que me mantém seguindo o caminho é buscar conforto na espiritualidade, porque é um caminho bem duro. Eu sinto muito, muita falta, sinto muita dor, pelo apagamento, pela falta de informações, falta de acesso que, que passa pelo meu caminho, assim. E muitas vezes por não ter até outras pessoas da minha família que estão nesse mesmo movimento que eu tô, assim. E às vezes eu me questiono o motivo de estar fazendo esse movimento sozinha depois de séculos, talvez. Por que que veio para mim esse movimento, esse processo e esse sentir de buscar algo que já tem um tempo que as pessoas da minha família não buscaram. E aí, conversando com um parente recentemente, a gente falou sobre missão e sobre essa questão de ser algo que é pra gente, né? Que a gente consegue fazer esse processo. E por algum motivo é algo que é nosso dever, digamos assim, né? A nossa missão mesmo, de buscar e de conseguir trazer de volta. De volta não, né? Porque nunca deixou de estar com a gente. Mas de trazer essa memória, né? Trazer ela para o presente. E é isso, gente. Muito obrigada.